neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus com voz meiga chamar a envidar muito grandes esforços para me fazer sua voz saber e andar sem mais remorsos. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho e vencer o mal com brandura tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar.
Mais uma vez, ouvintes, a Bíblia, através de São Paulo, usa coisas naturais para falar das espirituais. Jesus fez isso. E todos os profetas atuaram através de símbolos, de coisas naturais para falar de estados espirituais, de condições espirituais, afinal de contas, de salvação e de perdição, de bênção e de maldição. Nesse caso aqui nós temos a trombeta. São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 7, verso 8, usa flauta, cítara e, por fim, a trombeta. O que é uma trombeta? No sentido bíblico, nas Escrituras, a trombeta é a voz de Cristo. Agora, Paulo estava fazendo menção disto aqui em relação a coisas rudimentares e até mesmo secundárias, como ele próprio qualificou. Porque quando ele falou sobre esses dons carismáticos, depois ele disse: mas eu vou vos mostrar uma coisa mais excelente, um caminho mais excelente. Isso para pôr o assunto de línguas estranhas em ordem na igreja, para não ficar aquela balbúrdia que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então ele disse: vocês estão falando línguas aí, e isso não pode ser feito sem intérprete. Você tem que ter um intérprete para o que você está falando. Então ele disse: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Agora, a trombeta tem um sentido bíblico muito profundo e muito seguro, porque em relação aos dons, não há segurança. Os dons podem ser imitados, podem ser falsificados, podem ser usados sem arrependimento, estando em iniquidade. Agora, usando a trombeta no sentido mais alto, por isso que Jesus disse para João: suba aqui. Vamos deixar isso aí, estas coisas que têm que ser colocadas em ordem, essas coisas que têm que ser ainda corrigidas, essas coisas que são em parte. Vamos deixá-las aí e vem para o que é perfeito. Então, nós vamos constatar que aquela voz não era um som incerto. Não há nenhum som incerto, não há nenhum perigo de Satanás imitar, falsificar a terceira etapa do ministério da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. As duas primeiras etapas podem ser, como tem sido, mas a terceira não. Então aí está a grande segurança
E você quer saber que o som mais seguro que existe é a voz da ressurreição. Quem estiver nela está. Quem não estiver, não está. Quando Deus falou, "Tu és meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar", nem todo mundo entendeu aquela voz. Aquela grande trombeta, com Jesus e João Batista lá dentro das águas barrentas do Rio Jordão. Mas aquela voz foi inconfundível para João. Aquela trombeta, aquele som, foi certo para João Batista e, por fim, para todos que foram alcançados pela misericórdia divina, para terem os seus ouvidos abertos, para ouvirem e entenderem. Então veja só como isto é muito significativo para a igreja. A voz da ressurreição. A voz da ressurreição não diz respeito somente para aqueles que estão mortos, aqueles que dormiram no Senhor, que participarão da primeira, estarão na primeira ressurreição, conforme Apocalipse capítulo 20. Por isso são bem-aventurados. Mas São Paulo deixa bem claro que isso tem a ver conosco que estamos vivos. Eu não estou nem falando mais daquela voz que te chamou do sepulcro do pecado, do sepulcro do pecado religioso. Eu não estou falando nem mesmo daquela primeira ressurreição que você sofreu ao ser salvo, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Isto é, pelo conhecimento que você tomou. Porque isso aconteceu com o eleito desde antes da fundação do mundo. Mas veja só, nós não precederemos os que dormem. E nós, na linguagem de Paulo, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, juntamente com eles, com aqueles que foram ressuscitados, ouviram a voz da ressurreição. Literalmente, a voz da ressurreição. Agora, todos juntos, essa trombeta chama para uma grande reunião nos ares. Não há som incerto. Alguém pode colocar um trombone, pode colocar o serviço de som mais alto que possa existir no mundo para imitar, para fazer a mesma coisa. Não vai ser possível. Não se trata de mágica. Não se trata de imitação, de coisa que pode ser imitada. Não se trata de poder de Janes e Jambres, que foi até certo ponto. Não resta dúvida, mas depois foi desmascarado.
esse som da ressurreição, essa voz da ressurreição, é a trombeta de Deus. Por isso, este fenômeno tríplice, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, é, sem dúvida alguma, o reino de Deus para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que ela espera, o que ela busca, é o que ela vive em primeiro lugar. Porque embutido nela está a justiça de Deus, que fala da brancura das vestes brancas, não por mérito próprio, mas pelo mérito de Jesus Cristo, através de seu sangue. A nossa perfeição é por representação. Não há dúvida alguma. Então, quando Lázaro, morto lá na sepultura, e sua alma viajando por 4 dias em alguma parte, onde estaria a alma de Lázaro por 4 dias? Uma vez que Jesus Cristo ainda não havia expirado no Calvário, uma vez que Jesus Cristo ainda não havia sido ressuscitado, ninguém pode dizer onde ela estava. Mas uma coisa é certa, que ela ouviu a voz. Ela ouviu a trombeta e numa fração de segundo ela saiu daquela dimensão e voltou para o corpo de Lázaro. Aleluia! Isto é profundo, isto é maravilhoso. Isto faz alegrar minha alma nesse instante. Isso é novo para mim. E deve ser novo para você também. Isso é tônico. Sabe por quê? Porque sua alma também, que estava vagando por aí, tem ouvido a voz do 7º anjo. Tem ouvido a trombeta de Deus. Que coisa maravilhosa! E tem voltado para o seu corpo. Que corpo é este? É o corpo de Cristo. Hoje você é o corpo de Cristo. Você é membro de qual denominação? De qual igreja? Não, você não deve se contentar com isto. Você não deve pelejar por isto. Você continuará no sepulcro, como Lázaro estava. Você é membro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por onde a alma de Lázaro estava andando não faz nenhuma diferença. Jesus, o autor da vida, fez apenas uma convocação ao homem. Estava cheio de vermes. Seu nariz já havia caído. Seu corpo estava em estado de putrefação. Ninguém queria aquela pessoa. Já cheira mal, mestre. Mas acontece que Jesus disse: tirai a pedra a si mesmo. Tampe os narizes
e tirem a pedra. E eles obedeceram. E de repente, o autor tocou a trombeta. A voz penetrou, trouxe a alma de volta para aquele corpo. E ele se colocou de pé. E agora o unguento que eles tinham posto no seu corpo, um unguento que estava dentro do sepulcro, prevaleceu sobre o mau cheiro. E o próprio vento, a própria atmosfera, a própria brisa se encarregou de lançar aquilo para longe. E eles sentiram o perfume do unguento. Lázaro saiu para fora pela voz inconfundível. Imitadores, imitem isto. Satanás, imite isto. Imite o profeta desta era, chamando aqueles mortos que ele ressuscitou. Imite. Imite-o, falando a palavra falada e criando pela palavra falada esquilos. Não há imitação. Não tem como ser burlado. Mesmo porque a alma do eleito conhece a voz, conhece a trombeta. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, esse que dá a vida pela ovelha, tem uma voz. E a ovelha conhece a sua voz. A alma conhece essa trombeta. Conhece esse som entre todos os milhares de sons que existem por aí. Ela distingue. E foi isso que aconteceu com você. Foi isso que aconteceu conosco. Por isso fomos abençoados. Você foi abençoada. Você foi abençoado nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se vós tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só te Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com brandura tal que no
combatirei.